Um simples toque na tela mudou tudo. Um áudio enviado por engano, como uma bomba de efeito retardado, explodiu em minhas mãos. Não era para mim. Não deveria ser. Mas ali estava na minha caixa de entrada, como um veneno disfarçado de mensagem inocente. E quando apertei play, senti o rosto queimar como se tivesse mergulhado em lava. Assim começou o meu pesadelo. Antes de mergulhar nessa história, preciso fazer uma pausa. Se você está ouvindo, saiba que cada like, cada comentário, cada segundo que você dedica a isso faz toda a diferença. É o que me dá força para compartilhar o que tantas mulheres guardam no peito, sufocadas pelo medo de serem julgadas ou ignoradas. Seu apoio, por menor que pareça, é o que mantém vivas histórias como a minha. E por isso não tenho palavras para agradecer. Meu nome é Ava Morton. Tenho 32 anos. Até aquele instante achava que estava vivendo o sonho que muitas mulheres alimentam na juventude. Um noivo charmoso de sotaque britânico, um casamento marcado para dali a poucos meses, uma vida cheia de planos e promessas. Acreditava ter construído um futuro sobre o alicerce do amor, mas na verdade o que eu havia erguido era um castelo de areia. E aquele áudio foi a onda que o arrastou para sempre. Tudo começou em uma noite comum. Eu estava em meu pequeno apartamento em Boston, uma vela tremeluzindo na bancada, o cabelo preso após um longo dia de trabalho, quando o celular vibrou. Era Liam, meu noivo. Meu coração deu aquele pulinho familiar ao ver seu nome. Pensei que fosse uma mensagem dizendo que estava a caminho, ou talvez uma brincadeira daquelas que me faziam sorrir mesmo nos dias mais difíceis. Mas não. Era um áudio. Lembrei-me de hesitar por um segundo, porque Liam quase nunca enviava mensagens de voz. E quando apertei play, esperei ouvir seu riso. Mas não era para mim. Era para Ethan, seu melhor amigo. E o que escutei gelou meu sangue. Sua voz, tão natural, tão calculada, falava de mim não como a mulher que amava, mas como um degrau, uma peça em um jogo sujo. Falava de contas, de prazos, de como a paciência era necessária para transferir os ativos sem deixar rastros. Falava de mim, de Ava, como se eu fosse um número de cadastro, não uma pessoa de carne e osso. Chegou a rir em um momento, comentando como era fácil me manter distraída com carinho. Aquele riso doeu mais do que qualquer faca. Apertei a bancada com tanta força que a borda deixou marcas vermelhas nas minhas mãos. Mordi o lábio até sentir o gosto metálico do sangue. A dor física foi a única coisa que me impediu de gritar. Senti o calor subir pelo pescoço e invadir meu rosto como um incêndio. Sempre imaginei que a traição me faria chorar, mas em vez disso, me fez arder. Por alguns segundos, não consegui respirar. O peito travou, e me apoiei na geladeira só para não desabar. O mundo girou ao meu redor, e tudo que ouvi era a voz dele, repetindo-se na minha cabeça fria, serena, sem a menor ideia de que havia enviado a mensagem errada. Tentei me convencer de que talvez eu tivesse entendido errado, que estava exausta, que eram apenas termos de negócios. Mas no fundo sabia exatamente o que tinha ouvido. Não era sobre estresse. Não era sobre uma piada mal interpretada. Era sobre um homem que havia arquitetado algo para destruir minha vida. E a naturalidade com que falava disso era mais cruel do que qualquer grito. Lembro de ter ido ao banheiro e me olhado no espelho sob a luz implacável. Meus olhos pareciam de uma estranha, arregalados, cheios de uma mistura de fúria e terror. Meu rosto estava vermelho, não de maquiagem ou vinho, mas da vergonha de descobrir que estava noiva de alguém que não me via como uma parceira, e sim como um recurso a ser explorado. Naquela noite não o confrontei. Pode parecer estranho, mas enfrentá-lo na hora daria a ele o controle da situação. Em vez disso, sentei-me na cama com o celular nas mãos, fones nos ouvidos, e ouvi o áudio repetidas vezes. Desacelerei, analisei cada pausa, cada tropeço, cada palavra. E então, uma delas me congelou, prenuptial. Ele riu ao dizer como eu não havia insistido em como havia organizado tudo de forma tão limpa. Aquela palavra abriu uma ferida em mim. E se tudo, os jantares, as viagens, as flores, fosse apenas parte de um plano? E se o homem que beijava minha testa todas as noites estivesse, na verdade, calculando lucros em vez de sonhos? E se o casamento não fosse uma celebração de amor, mas uma transação disfarçada de romantismo? Não fechei os olhos naquela noite. Fiquei acordada ao seu lado, ouvindo sua respiração tranquila, meu corpo rígido de raiva e medo. Ele parecia tão pacífico, tão bonito na penumbra, enquanto eu revivia suas palavras como um depoimento em um tribunal. Meu coração queria sacudi-lo e exigir respostas, mas minha mente me segurou. Não, ainda não. Não até que eu entendesse toda a extensão dessa mentira. Por volta das 3 da manhã, levantei-me e fui até a cozinha.
Abri a gaveta onde guardava as facas da minha avó polidas e quase nunca usadas, exceto em ocasiões especiais. Peguei a maior delas, aquela de cabo de madeira gasto pelo tempo. Fiquei ali, olhando para o aço brilhante, não pensando em violência, mas em simbolismo. Linhas retas, cortes definitivos. Naquele instante soube que se ele achava que eu era frágil, havia cometido seu maior erro. Na manhã seguinte, ele acordou e encontrou a faca sobre seu travesseiro. Não como uma arma em minhas mãos, mas como uma mensagem clara, reluzindo sob a luz do sol. Olhou para ela, confuso, sonolento, depois para mim, enquanto eu servia café na cozinha como se nada tivesse mudado. Ele não entendeu. Ainda não. Mas eu já havia decidido. Ele começou o jogo, mas eu o terminaria. E foi assim, naquele momento, que o pânico se transformou em chama, e a chama em determinação. Ele pensou que estava lidando com uma mulher dócil demais para reagir. Não fazia ideia de como eu destruiria seus planos sem piedade. No dia seguinte, a faca no travesseiro, forcei-me a agir como se nada tivesse acontecido. Servi seu café, sorri fracamente quando ele beijou minha bochecha, ouvi suas histórias sobre reuniões e viagens. Mas cada palavra soava envenenada agora que eu conhecia suas verdadeiras intenções. Porque por trás da máscara de afeto que usava com tanta habilidade escondia-se um homem que ensaiava diálogos e movia peças em um tabuleiro onde eu não passava de um meio, para chegar a mais dinheiro e status. Pensei nas noites em que fiquei acordada até tarde para ajudá-lo com propostas de trabalho, nos fins de semana em que arrumei a bagunça deixada por seus amigos, nos pequenos sacrifícios que fiz acreditando que eram provas de amor, e na ironia mais cruel possível. Eram justamente esses gestos de bondade que ele usava como prova de que eu era maleável, grata demais, frágil demais, fácil de ser moldada conforme seus interesses. Em um jantar de família alguns dias depois, percebi tudo com uma clareza dolorosa. Os sinais sutis que antes passavam despercebidos agora gritavam. Cada sorriso, cada toque, cada palavra carinhosa era uma peça de um teatro bem ensaiado. E eu, que antes era a plateia encantada, havia se tornado a única espectadora que enxergava além das cortinas. A maneira como seus dedos demoravam no meu ombro enquanto os pais dele o elogiavam. O jeito como o irmão brincava que eu era a organizada do casal, e Liam ria junto, secretamente satisfeito por ter encontrado alguém que cuidaria dos detalhes enquanto ele perseguia seus grandes sonhos. Sorri educadamente e levantei a taça de vinho aos lábios, mas por dentro meu estômago se revolvia, porque quase conseguia ouvir o eco daquele memorando por trás das risadas, e era insuportável ficar ali, sabendo que estava sendo tratada como um acessório. Valioso, sim, mas substituível. Amada não por quem eu era, mas pela comodidade que trazia a vida dele. As bochechas ardiam novamente, mas desta vez não era timidez, era raiva, um fogo que se espalhava pelo corpo inteiro. E então entendi, eu vivia em uma peça de teatro onde todos acreditavam no roteiro, menos eu. Eu havia lido as anotações do diretor e sabia como a história terminava. Naquela noite, depois que todos dormiram, fiquei sentada na varanda da casa alugada, as luzes da cidade piscando ao longe. Envolvi-me em um cobertor e deixei o ar gelado mordiscar minha pele, como se o frio pudesse me impedir de afundar no desespero. Forcei-me a pensar com frieza, e se eu estiver errada? E se estiver exagerando? Imaginai o que aconteceria se o confrontasse cedo demais, ele viraria tudo contra mim, pintando-me como instável, paranoica. Lembrei-me de mulheres que ignoraram sinais pequenos e terminaram destruídas. Prometi a mim mesma que não seria uma delas, não quando o destino me havia dado uma visão tão clara por trás da cortina. Aquela noite sussurrei para mim mesma que a paciência seria minha arma. O homem que achava poder me usar seria exatamente aquele que eu derrubaria. E o eco da minha própria voz me deu a primeira centelha de força desde que o memorando chegou. Nos dias seguintes, representei meu papel tão bem que cheguei a me assustar. Sorri quando ele me surpreendeu com flores, ri de suas piadas, segurei sua mão em público, enquanto, em silêncio, anotava mentalmente cada ligação estranha, cada saque inexplicável, cada lampejo de arrogância que escapava quando achava que eu não estava prestando atenção. Guardei tudo como peças de um quebra-cabeça, esperando o momento de encaixá-las. E então comecei a enxergar padrões que antes me passavam despercebidos, jantares que coincidiam com transferências bancárias, viagens de negócios que alinhavam com as datas das viagens do amigo Ethan, coincidências que já não pareciam casuais. O que antes me parecia amor e segurança agora se revelava cálculo e traição, e a diferença me dilacerava tão profundamente que havia noites em que chorei em silêncio no travesseiro, só para aliviar a pressão de fingir. Mas mesmo com as lágrimas encharcando os lençóis, minha mente repetia uma verdade.
Ele achava que eu era cega, mas eu estava de olhos bem abertos. E mais cedo ou mais tarde, ele descobriria o quão perigosa uma mulher se torna quando sua bondade é confundida com fraqueza. Não podia deixar que aquele memorando me assombrasse como um borrão de palavras cruéis. Então, em uma noite em que Liam saiu com Ethan, fiquei sozinha no apartamento, com as luzes baixas e o laptop aberto. Fones de ouvido pressionados com força, comecei a dissecá-lo como se fosse uma prova em um tribunal. Repliquei linha por linha, abrandando a velocidade, anotando tudo em um caderno com mãos trêmulas. Forcei-me a ouvir não com o coração de uma mulher apaixonada, mas com a clareza de quem sabe que sua sobrevivência depende da verdade. A princípio foi insuportável ouvir sua voz falar de mim com tanta frieza, descrevendo-me como suporte confiável, rindo de como eu era previsível, observando que timing é tudo e que certas transações ficariam mais fáceis depois do casamento. Mas quanto mais ouvia, mais meu choque se transformava em algo afiado, porque entre os termos financeiros e as risadas arrogantes, uma palavra brilhou como uma adaga na escuridão, prenuptial. Aquela palavra ecoou dentro de mim mais alto que tudo. Porque foi então que entendi, enquanto eu acreditava que nossa união era sobre confiança, amor e sonhos compartilhados, para ele não passava de um cálculo, um jogo de contratos e papéis, onde minha falta de insistência em proteção legal não era um descuido, mas uma fraqueza que ele explorara deliberadamente. Minha caneta riscou as páginas com fúria, anotando não só as palavras, mas as pausas, o tom, o ritmo da fala dele. E a cada detalhe que capturava, as escamas caíam dos meus olhos, até que consegui ver claramente o homem com quem estava noiva, um estrategista, um planejador, alguém capaz de sorrir para mim com calor enquanto, em segredo, arquitetava como me tirar toda a segurança no momento em que o casamento lhe desse poder. Pausei o áudio e fiquei imóvel, ouvindo o silêncio do quarto. Lembrei-me de cada vez que ignorei pequenas estranhezas, sua relutância em mesclar nossas finanças com transparência, respostas vagas sobre seus projetos de consultoria, a maneira como mudava de assunto quando eu perguntava sobre economias. De repente, tudo se alinhou como peças de um quebra-cabeça, formando uma imagem nítida demais para ignorar. Movida por algo mais profundo que a raiva, talvez instinto, talvez sobrevivência, abri o aplicativo do banco e tracei as transferências dos últimos meses. Padrões que antes desconsiderei agora saltavam aos olhos. Valores redondos saindo nas mesmas datas das viagens de negócios de Ethan, pequenos débitos regulares rotulados como retenções de consultoria, e até uma transferência maior, exatamente igual ao valor que eu havia separado para as alianças de casamento. Meu coração afundou ao perceber que, enquanto eu sonhava com rendas brancas e arranjos de mesa, ele construía uma teia de contas, nomes falsos e saídas silenciosas. O que para mim parecia generosidade, sua insistência em cobrir algumas despesas, era, na verdade, um truque de mágica, uma forma de desviar meu dinheiro sem que eu notasse. A traição doía mais do que palavras porque não era repentina. Era cuidadosa, paciente e deliberada, e isso a tornava menos um erro e mais uma faca que, aos poucos, havia sido cravada nas minhas costas. Passei horas traçando linhas no papel, desenhando setas entre datas e nomes, enchendo o caderno de provas até as páginas parecessem anotações de uma investigadora. Embora meu corpo tremesse e minha garganta ardesse de segurar o choro, minha mente se tornava estranhamente serena, como se a clareza tivesse queimado a névoa do amor. Não me sentia mais uma mulher abandonada pelo acaso, mas alguém escolhida como presa, e esse pensamento, ao mesmo tempo que me aterrorizava, também me inflamava. Porque se ele acreditava que eu permaneceria passiva, havia esquecido que até a mulher mais silenciosa se torna perigosa quando encurralada. Naquela madrugada, enquanto o amanhecer se insinuava no céu e a cidade acordava lá fora, fechei o caderno e pressionei a palma da mão contra sua capa, como se selasse um pacto comigo mesma. Não o confrontaria ainda. Não deixaria que distorcesse minhas palavras ou me manipulasse até o silêncio. Guardaria a verdade perto de mim e esperaria. Porque se ele havia construído seu plano com cuidado, eu também o faria. E quando o momento chegasse, cortaria com a mesma precisão da lâmina que, sem pressa, havia sido afiada contra mim. Realizei que não estava apenas desvendando uma traição, estava mapeando um sistema. Um sistema meticuloso, frio, onde cada gesto de afeto havia sido calculado como investimento, cada promessa um contrato não escrito, cada beijo um selo em um acordo que eu nunca assinei. A raiva que deveria ter me consumido se transformou em algo mais perigoso, clareza. Uma lucidez cortante que me permitia ver além das mentiras e enxergar o tabuleiro inteiro.
porque ele não havia apenas me roubado, havia tentado apagar minha autonomia, reduzir minha existência a uma linha em seu balanço patrimonial. E isso eu não perdoaria. Fechei o laptop com um clique seco, como se estivesse trancando uma porta atrás de mim. Não choraria. Não gritaria. Não daria a ele o prazer de me ver desmoronar, porque agora eu sabia. Lágrimas eram o que ele esperava. Histeria era o script que havia escrito para mim. Mas eu não seguiria aquele roteiro. Em vez disso, peguei o celular e enviei uma mensagem curta para minha advogada, Anne, uma mulher que já havia desmontado homens como ele em tribunais, com a mesma precisão com que um cirurgião remove um tumor. Preciso de você. Traga seu melhor jogo. 3 palavras. Nenhuma explicação. Ela responderia com um simples já estou a caminho, porque mulheres como nós não precisavam de mais do que isso para entender a urgência. Enquanto aguardava, organizei os documentos sobre a mesa como um general dispõe suas tropas antes da batalha. Cada papel, cada print, cada anotação era uma arma. E quando Anne chegou com seu terninho impecável e os óculos escorregando levemente pelo nariz enquanto folheava os extratos, ela não perguntou se eu estava bem. Perguntou, até onde você quer ir? Eu sorri, não um sorriso gentil, mas aquele que precede o golpe final. Até onde a lei permitir. E depois, um pouco mais. Ela sentiu, como se já soubesse que esta não seria uma separação comum. Seria uma lição. E enquanto traçávamos a estratégia com caneta e papel, eu me permiti imaginar o momento em que ele perceberia que o jogo havia mudado. Que a mulher que ele julgava frágil estava agora segurando não apenas as provas de sua ruína, mas as rédeas de seu próprio destino. E quando esse dia chegasse, eu não estaria na porta com um café na mão, em silêncio. Estaria no centro da sala com os documentos sobre a mesa e um olhar que diria sem palavras, você subestimou a fúria de quem não tem mais nada a perder, porque esta não era mais sobre dinheiro. Era sobre honra. Sobre o direito de não ser uma nota de rodapé na vida de ninguém. E se ele havia afiado uma lâmina contra mim, eu agora empunhava não uma faca, mas uma espada, forjada no fogo da traição e temperada na fria determinação de quem aprendeu, tarde demais, que a gentileza pode ser uma armadura, mas a vingança, quando justa, é uma obra de arte. Sentar-se à minha mesa de jantar com um caderno de couro gasto e uma caneta que, segundo ele, já derrubara mais de um império de mentiras. Não foi piedade que vi em seus olhos, mas o brilho frio de quem reconhece uma batalha antes mesmo que o primeiro tiro seja disparado. Você está cavando um túnel para ele, disse, enquanto traçava colunas meticulosas no papel, mas não para enterrá-lo, para enterrar tudo que ele pensou que poderia roubar de você. E ali, entre xícaras de café que esfriavam sem serem tocadas e a luz amarela da luminária que projetava sombras afiadas nas paredes, ele me ensinou que nenhum advogado ousaria colocar em palavras a arte de fazer um homem se afogar em sua própria arrogância. Anotamos datas como se fossem minas terrestres, o jantar com Ethan 2 dias antes da transferência inesperada de 15 mil para uma conta nas Ilhas Cayman, o bilhete de avião para Londres comprado com meu cartão, justificado como uma surpresa para seus pais, enquanto o extrato mostrava que o verdadeiro destino era um encontro com um partner de um fundo de investimentos duvidoso. Mr. Delgado sorriu quando terminei de listar os números. Ele cometeu o erro clássico, murmurou, passando os dedos sobre as linhas como se fossem cicatrizes. Subestimou a mulher que organizava as contas da casa com a mesma precisão com que agora desmonta as dele. Os dias seguintes se transformaram em um jogo de xadrez onde só eu conhecia as regras. Liam continuava a performar seu papel de noivo perfeito, trazendo café na cama, sussurrando promessas no meu ouvido enquanto eu fingia não notar como seus dedos tremiam ao tocar meu rosto, como se temesse que eu pudesse sentir a mentira nele grudada como suor. Mas eu já não era mais a peça que ele movia no tabuleiro. Agora eu era a mão que viraria a mesa. Uma noite, enquanto ele dormia com o braço jogado sobre meu quadril como um grilhão disfarçado de carícia, deslizei para fora da cama e abri meu laptop no escuro. Os arquivos que Marisol havia me ensinado a coletar estavam todos ali, capturas de tela, extratos bancários até o áudio daquela ligação onde ele, bêbado de uísque e autoconfiança, havia confessado a Ethan que ela nunca vai descobrir. É burra demais para checar os detalhes. A raiva queimou minha garganta, mas eu a engoli. Raiva era luxo, precisão era sobrevivência. Salvei tudo em uma pasta criptografada com um nome inocente, receitas de casamento. Ironia era minha nova língua materna. Quando o despertador tocou às 6 horas, eu já estava vestida, com o cabelo preso em um coque impecável e os lábios pintados de um vermelho tão vivo que parecia um aviso. Liam piscou, confuso com minha eficiência matinal. Tão bonita hoje, murmurou,
esticando a mão para me puxar de volta para a cama. Sorri, afastando-me com um toque leve nos seus dedos, o mesmo gesto que usaria para empurrar uma faca devagar. Tenho uma reunião cedo, menti. Assuntos importantes. E era verdade. Porque naquele exato momento, no 12º andar de um prédio no centro da cidade, Marisol estava protocolando um documento que transformaria cada palavra doce que ele me dissera em prova de fraude. Cada te amo se tornaria um prego no caixão de sua credibilidade. O mais delicioso? Ele não suspeitava de nada. Ainda acreditava que eu era a mesma mulher que chorava no banheiro, que tremia com medos inventados. Mas eu havia aprendido a lição mais valiosa que a traição poderia ensinar. Quando um homem te faz sentir pequena, torne-se tão grande que ele não consiga mais te enxergar, até que seja tarde demais para ele se esconder. Firma pressão nos dedos, apenas o suficiente para que ela sentisse o peso daquilo que agora carregava. Guarde isso, disse a voz baixa, mas sem um traço de hesitação. Não é para mim. É para quem precisa ver o que ele esconde. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, o instante exato em que ela entendeu que não estava recebendo um favor, mas uma bomba relógio disfarçada de pendrive. Não expliquei mais. Não precisei. O medo que cruzou seu rosto foi resposta suficiente. Ela sabia o que acontecia quando mulheres como eu decidiam parar de sorrir e começar a agir. Voltei para a sala principal com a mesma postura serena, como se nada tivesse mudado, mas tudo havia. Cada risada de Liam agora soava como um tic-tac, cada aperto de mão um convite à armadilha que eu mesma havia armado. Ele me viu e acenou, convidando-me a juntar-me a um grupo de investidores que falavam sobre escalabilidade e retorno garantido. Sorri, aceitando taça de espumante que me ofereceram, e enquanto os homens à minha volta discorriam sobre números que existiam apenas no papel, deixei meu olhar vaguear pela sala, não como uma espectadora, mas como uma estrategista avaliando o tabuleiro. Porque ali, entre os canapés e os discursos ensaiados, estava o verdadeiro jogo, não o que eles viam, mas o que eu sabia. E quando Liam pousou a mão na minha cintura, possessivo como sempre, não recuei. Apenas inclinei a cabeça levemente, como se fosse uma concessão, quando na verdade era uma despedida. Você está radiante esta noite, ele murmurou, os lábios roçando minha orelha de um jeito que antes me faria estremecer. Estou, concordei, tomando um gole do champanhe. Mas você deveria ver o que vem por aí. Seu sorriso não vacilou, mas seus dedos se contraíram quase imperceptivelmente contra o tecido do meu vestido. Por um segundo vi o cálculo nos seus olhos. Ela sabe? Ela suspeita? E então, como sempre, ele descartou a dúvida. Afinal, eu era só a noiva bonita, a peça decorativa, a mulher que chorava no banheiro. Mas enquanto ele voltava a se perder em sua própria performance, eu saboreava o gosto amargo e doce do espumante, sabendo que pela primeira vez, o palco era meu. E a peça estava prestes a começar. Com uma serenidade que até a mim surpreendeu, inclinei-me para sussurrar que aquele envelope continha informações que ela precisava revisar antes de associar meu nome a qualquer brinde público. Seus lábios franziram-se levemente, confundidos, mas quando captou a gravidade no meu olhar, assentiu, guardando-o com a promessa de entregá-lo ao conselho antes que a noite terminasse. Foi como se um nó antigo e sufocante se desatasse em meu peito pela primeira vez em semanas, porque agora já não era apenas eu contra ele. Agora as provas respiravam além do meu alcance, livres para queimar em chamas que suas mãos jamais conseguiriam apagar. De volta ao salão, permaneci junto ao buffet, fingindo analisar a disposição das frutas e queijos, enquanto o murmúrio ao redor ganhava um tom diferente, quase imperceptível. Sobrancelhas franzidas aqui, um sussurro apressado ali, e então 2 membros do conselho cruzando a sala em direção aos fundos com expressões que não deixavam dúvidas. Algo havia mudado. Vi a primeira fissura rasgar a compostura de Liam quando tentou interceptar um deles e recebeu apenas um aceno distraído antes que o homem seguisse adiante. Seu sorriso não desabou de imediato. Ele era bom demais para isso, mas notei o leve tremor em seus dedos ao ajustar a gravata. E naquele pequeno espasmo, senti o gosto da vitória, porque era a primeira rachadura visível na máscara que ele usará com tanta perfeição. Palavras como fraude, instabilidade e falsificação começavam a pairar no ar, fragmentadas em conversas interrompidas. Ninguém as dirigiu a mim, mas eu sabia exatamente qual pasta eles haviam acabado de ler. Foi então que meu telefone vibrou na bolsa. Ao verificá-lo, deparei-me com uma mensagem de Liam. A foto brilhante de uma caixa de anel nova, acompanhada da legenda: a redenção começa hoje à noite. Qualquer outra pessoa poderia interpretá-la como um gesto de reconciliação. Eu, porém, li nela o que realmente era: alavanca.
Sua última tentativa desesperada de recuperar o controle, ofuscando-me com o brilho de uma promessa vazia, como se joias pudessem apagar a tinta dos documentos que, naquele exato momento, eram lidos em salas envidraçadas logo acima de nossas cabeças. Guardei o celular sem responder, os lábios se curvando em um sorriso quase imperceptível. A beleza daquele instante não estava em sua tentativa de me cegar, mas na certeza de que, enquanto ele me enviava imagens de futuros fictícios, homens e mulheres em escritórios de vidro já devoravam a verdade crua do que ele havia construído, e o desmoronamento já havia começado. A festa de noivado fora planejada até o último detalhe, toalhas brancas impecáveis, talheres polidos, arranjos dourados que refletiam a luz suave dos lustres. Tudo estava disposto como se aquela noite devesse coroá-lo com a joia final da admiração antes do casamento. Os convidados chegavam em ondas, seus risos enchendo o salão, enquanto eu permanecia à margem, vestida de um modo deliberadamente sóbrio. Não me importava mais ser um adereço em sua encenação. Importava-me apenas ser firme, invisível, até que chegasse a hora de girar a chave. Liam florescia sob os holofotes, apertando mãos, brindando, encantando parentes mais velhos com anedotas ensaiadas. Às vezes, sua mão roçava minha cintura, como se quisesse me lembrar do papel que eu deveria desempenhar. Mas meus olhos não paravam de varrer o ambiente, registrando expressões, anotando mentalmente quem sussurrava para quem, guardando cada sinal de que a fachada de vidro de sua vida já começava a estremecer. Quando as luzes se atenuaram e o projetor ganhou vida, os convidados bateram palmas, esperando um vídeo comovente de infância, férias, momentos românticos. E nos primeiros slides foi exatamente isso que viram. Liam menino, segurando uma bola de futebol. Liam na universidade rodeado de amigos. Liam e eu, sorrindo no pier de Cape Cod, o vento emaranhando meu cabelo. O público riu, aproximando-se com carinho, envolvido pela nostalgia. Mas então as imagens mudaram, não por minha mão, mas por um arquivo que eu havia entregue discretamente à organizadora do evento. De repente, o ritmo alegre das fotografias deu lugar a algo gelado. Prints de transferências bancárias, trechos de e-mails com menções, entregas limpas, um gráfico mostrando saídas de fundos em linhas regulares e precisas, tudo acompanhado pela transcrição do memorando que ele enviará por engano. A princípios, o silêncio foi de confusão. Olhares estreitados, testas franzidas. Mas à medida que o peso das provas se instalava, uma quietude pesada se espalhou como uma maré, engolindo as mesas, e o ar ficou denso com aquele tipo de silêncio que corta mais fundo que qualquer grito. Eu estava perto do palco, o coração batendo tão forte que jurava que minhas costelas iriam se partir. Mesmo assim, meu rosto permanecia sereno, minhas mãos firmes. Não era hora para fúria ou escândalo. Era hora de controle. E eu queria que ele visse que a mulher que julgara moldável era, na verdade, quem conduzia a tempestade. Liam congelou no centro do salão, a boca aberta para falar, mas nenhuma palavra saiu. Seus dedos se fecharam com tanta força em torno do cálice que temi que o cristal se estilhaçasse. Tentou rir, dizer que devia haver um engano, gesticular na minha direção com uma encenação de perplexidade, como se eu tivesse cometido um erro tolo. Mas sua voz tremia nas bordas das sílabas, e quando procurou cúmplices entre os convidados, encontrou apenas olhares desviados, lábios apertados e ausência inconfundível de qualquer apoio. Cada segundo de seu charme se dissolvia sob a luz crua da verdade projetada na tela, e o que antes era confiança polida agora parecia um desespero patético por segurar uma máscara já rachada além do concerto. Não precisei dizer muito. As provas falavam mais alto que qualquer palavra minha, e a parte mais brutal de tudo era que a plateia, justamente as pessoas que ele esperava impressionar, tornara-se o júri silencioso de sua queda. Investidores se mexiam desconfortáveis em suas cadeiras. Parentes cochichavam com voz cortante, e uma mulher do conselho de patrocinadores cruzou os braços com uma expressão tão gélida que fez Liam empalidecer ainda mais. Quando tentou pela última vez salvar a situação levantando seu copo e declarando que todo homem de sucesso tinha inimigos invejosos, suas palavras caíram em um vazio. Nenhum aplauso. Nenhum riso. Apenas o tinido surdo de um garfo caindo sobre porcelana no fundo do salão. E naquele silêncio asfixiante finalmente o vi como ele era. Não o homem que um dia amei. Não o noivo que me prometera a eternidade, mas uma figura oca, despojada de todo o encanto, de pé sob o peso de suas próprias mentiras. Enquanto eu com a mulher que subestimara, segurei a chave que trancara todas as portas que ele julgava estarem sempre abertas para si. Nas horas que se seguiram ao fim da festa, o silêncio em nosso apartamento era mais pesado que qualquer discussão.
Liam já não tinha palavras para encantar, distrair ou dominar. E enquanto ele permanecia sentado à beira da cama, o rosto enterrado nas mãos, passei por ele com passos firmes, o coração estranhamente tranquilo, sabendo que a encenação havia terminado. Que cada máscara que ele usará escorregara diante das pessoas cujo julgamento mais valorizava. Ele tentou falar, murmurando desculpas sobre sabotagem, sobre mal-entendidos. O coração que já conheceu o gosto amargo da traição. Porque há uma espécie de alívio em ver a justiça se desenrolar não como um golpe de vingança, mas como a consequência natural de escolhas podres. Liam aprendeu isso da maneira mais dura. O mundo não perdoa os que se alimentam da fraqueza alheia. E quando a conta chega, ela vem com juros compostos de vergonha. Ele ainda tenta, às vezes. Um e-mail aqui, uma mensagem de voz ali, sempre com aquele tom entre o desespero e a arrogância residual, como se bastasse uma palavra minha para reescrever o que já está escrito em pedra. Mas eu não respondo. Não por ódio, mas porque algumas lições só se aprendem na solidão do próprio fracasso. E ele precisa entender, sozinho, que não há mais plateia para seus monólogos. Os bares onde antes era recebido com tapinhas nas costas agora o ignoram. Os contatos que um dia riram de suas piadas agora desligam o telefone antes que ele termine a primeira frase. Até seu nome, outrora pronunciado com admiração, virou algo que as pessoas baixam a voz para mencionar, se é que ainda o mencionam. Quanto a mim, a liberdade que encontrei não é apenas a ausência dele. É a descoberta de que eu nunca precisei do seu reflexo para me definir. As manhãs são minhas agora, sem o peso de um olhar calculista me avaliando enquanto tomo café. As noites são silenciosas, não por vazio, mas por paz. E quando fecho os olhos, não vejo mais sombras de dúvida, apenas o caminho claro à frente, um caminho que eu mesma tracei, tijolo por tijolo, depois que o incêndio queimou tudo que não prestava. Há quem diga que o perdão é a última etapa, mas eu aprendi que há coisas que não precisam ser perdoadas para serem deixadas para trás. Liam não é uma ferida aberta, é uma cicatriz que já não dói ao toque. E se um dia ele entender que a crueldade que semeou colheu exatamente o que plantou, que essa compreensão venha não como um consolo para mim, mas como um espelho para ele. Porque a justiça não é um grito, é o silêncio que sobra quando todas as máscaras caem. E assim, quando olho pela janela e vejo a cidade pulsando lá fora, sei que minha história não terminou naqueles meses de mentiras. Terminou aqui, numa mesa limpa, numa xícara de chá que não precisa ser compartilhada, num futuro que pela primeira vez em muito tempo pertence só a mim. Não há triunfo maior do que isso. Não há vingança mais doce do que a indiferença de quem já seguiu em frente. Porque essa história não é só minha, é de quem já sentiu o peso de uma verdade engasgada na garganta. É para quem já olhou no espelho e não reconheceu a própria voz. E se ela ressoou em você, se mexeu com algo que você guardava trancado, não é por acaso. Quero saber, o que ela despertou em você? Uma raiva que queimou lento, como brasa sob cinzas. Um orgulho quieto, daquele que não precisa de aplausos? Ou será que arrancou alguma memória sua, daquelas que a gente enterra fundo, mas que insistem em brotar? Seus comentários não são apenas palavras, são as pontes que transformam histórias solitárias em conversas que salvam. E eu leio cada um, porque são eles que me lembram porque vale a pena continuar escrevendo. Então, se essa narrativa te tocou, deixa um sinal. Um like, não como um clique vazio, mas como um aceno, eu estive aqui. Isso também é meu. Compartilhe com quem precisa ouvir que seguir em frente não é esquecer, é escolher não carregar mais o que nunca foi seu. E se inscreva, porque a próxima história, ela vai se aninhar em você como uma sombra que não some nem à luz do dia. Prometo.